Irmãos, vocês sabem que a obra de Deus é feita com diversos dons. É evidente que tem algumas pessoas que têm alguns dons assim, parece que mais especiais do que outros. E dá uma olhada para o seu lado direito. Olha para o seu lado direito e vê quantas pessoas tem neste lugar. Agora olha para o seu lado esquerdo. Olha quantas pessoas tem. Olha para trás. Para frente você já está olhando, né? Então veja. Mas isso aqui não começou assim. Eu, quando cheguei em São Paulo, nós éramos 400 membros. Então já havia uma obra. E eu sempre creio, não sei se é porque eu tenho muita dificuldade com isso, que aquelas pessoas que Deus levanta para começar as coisas, eles são mais abençoados que outros, porque eles veem o que ninguém vê. Eles têm disposição de começar do zero. Os irmãos sabem que a pessoa que Deus escolheu no nosso meio para começar essa obra aqui foi o pastor Marcelo. E nós vamos ter a alegria de poder ouvi-lo e ser abençoado através da vida dele neste momento, pastor Marcelo. Como eu disse, tem alguns que têm dons especiais. Eu acho que ele faz parte desse grupo, desses dons especiais. Então, pastor Marcelo. Amém. Obrigado, pastor. A graça e a paz, irmãos. Que coisa maravilhosa estar aqui. Parece que essa conferência, toda vez que a gente volta, está maior. Glória a Deus. Que coisa preciosa. Nós vamos estar amanhã também participando com os irmãos na conferência. E no momento oportuno eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus tem feito novas fora do Brasil. Mas eu vou deixar isso para falar amanhã. E amanhã também, no período da tarde, num dos intervalos, melhor dizendo, pessoal da editora Ampelos. Quantos sabem que Ampelos é videira em grego? Você sabia? Enfim, então o pessoal da editora Ampelos vai estar lançando essa Bíblia com 1.189 comentários que nós fizemos. Não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia de ajudas. Esses comentários são em 6 áreas: inspiração e devoção, transformação da alma, liderança com propósito, caráter e liderança, investindo em pessoas e liderança corajosa. E esse material tem sido de grande bênção para muita gente que tem comentado. E Deus tem usado esse material para edificação, para bênção, para enriquecer sua devocional. Então nós vamos estar amanhã, num dos intervalos, lançando esse material. Glória a Deus. Gostaria que o pessoal lá de trás agora parasse de caminhar e os irmãos encontrassem seu lugar de assento. E pega na mão da pessoa que está do seu lado e vamos orar. Peça que o Espírito Santo mais uma vez traga sua palavra rica, preciosa, oportuna. Essa noite é uma noite tão especial. É um sonho que está acontecendo aqui nessa noite. Numa única noite, 19 pastores sendo ordenados. Isso é glorioso, irmãos. Esses irmãos são os seus pastores. E à luz, né, dessa temática sobre a unidade, e também no contexto da ordenação ao ministério, e também no contexto de Semana Santa, Páscoa, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que Ele tem colocado no meu coração. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e ore. Ore por si e ore por ele também. Peça que o Espírito de Deus nos traga revelação e vida. Pai, no nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra que vem do Teu coração, palavra geradora, criativa, poderosa, viva,
inspiradora, transformadora, restauradora, palavra que constrói, que edifica, mas palavra também que quebra cadeias, que despedaça ferrolhos. Essa tua palavra que sai da tua boca seja liberada como labaredas de fogo, edificando tudo aquilo para o qual ela foi designada por ti. Meu Deus, essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Derrama luz, derrama revelação, derrama entendimento. Em nome de Jesus, leva-nos a uma medida mais alta nessa noite, como igreja, como corpo de Cristo, como templos. Em o nome de Jesus oramos. Você pode dizer amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 21 do livro de Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 4. E como eu disse, o contexto aqui é de Jesus entrando na cidade de Jerusalém por ocasião da Páscoa. Não sei se você sabe, hoje nós estamos no feriado da sexta-feira da Paixão, onde se comemora, onde se celebra a Páscoa. Então, 2000 anos atrás, isso acontecia em realidade. Era um evento histórico, real, palpável. O cordeiro que viria a ser morto, que foi preparado por Deus desde a eternidade para ser a propiciação pelos nossos pecados, estava ali visível, reconhecido em figura humana, semelhança de carne pecaminosa, diz a Bíblia. E era ali o Jesus real, ouvido audivelmente, caminhando nas ruas de Jerusalém. Ele podia ser tocado, ele estava ali presente fisicamente, com sangue limpo, santo e incontaminado, a correr nas suas veias. E essa situação acontece. Mateus 21:4, vamos ler. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? E a multidão e as multidões, eles respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ora, primeira coisa, como eu disse, eu quero enquadrar esse tema da unidade no que nós vemos aqui na Páscoa, no ministério de Jesus. E você vai perceber que nesse dia houve uma convulsão, houve um envolvimento popular enorme, uma manifestação. Nós estamos muito acostumados com essa expressão ultimamente aqui no Brasil. Houve uma manifestação espontânea de multidões, mas muitas multidões. A Bíblia aqui usa inclusive o plural para a palavra multidões. Não era uma multidão, eram várias multidões. Multidão que estava parada, multidão que o seguia, a multidão que o esperava em Jerusalém, e a cidade toda, diz a Bíblia, a cidade toda se movimentou porque Jesus entrou na cidade. E a Bíblia diz que predominava um clamor, predominava uma exclamação: Hosana o que vem em nome do Senhor. Em outras palavras,
Vamos aplaudir. Chegou aqui alguém muito especial. Havia um frisson coletivo e um louvor, uma louvação, se eu pudesse usar essa palavra. Uma atitude de jogar confete em Jesus, de aplaudir Jesus. As pessoas jogando o manto na rua para Jesus passar sobre ele. As pessoas cortavam folhas e forravam as ruas para que Jesus passasse. Era uma celebração única, incrível. Por quê? Porque a população estava cheia de expectativa, cheia de imagens projetadas sobre aquele homem. Jesus, lembra? Não era um desconhecido. Ele havia viajado por essas regiões várias vezes ao longo dos 3 anos e meio de ministério. Então, quando finalmente ele chega em Jerusalém, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu alguma coisa, todo mundo sabe do que se trata. E aqueles que não sabiam por que a multidão estava se movimentando, perguntavam: o que está acontecendo? Ah, Jesus que está chegando, o profeta da Galileia. E é interessante, uma coisa importante, estamos falando de unidade. Essa semana foi uma semana, presta atenção, de surto, de transtorno bipolar coletivo. A multidão inteira, num dia, isso tudo em uma semana, em um dia é a favor, aplaude, ele é o rei, ele recebe essa projeção de expectativa de todo mundo. Os jovens, aqueles que eram mais engajados politicamente, ele vai nos libertar dos romanos, ele é o Messias, ele com certeza chegou para trazer alguma coisa da parte de Deus. Havia muita expectativa, muito frisson, muita celebração coletiva ali por conta desse Jesus. Essa mesma multidão vai de um extremo ao outro. A mesma multidão, em uma semana, estava esgoelando, gritando, esbravejando: crucificam! Da celebração para a condenação, do louvor para o desejo que ele fosse crucificado, de um extremo absoluto ao outro extremo absoluto. Isso me lembra um pouco o que está acontecendo nesse país, mas vamos mudar de assunto. Elege-se uma pessoa, poucos meses depois tem uma multidão de milhões na rua exigindo que aquela que foi eleita seja retirada. Como assim? Qual a confiabilidade, presta atenção, da aliança desse populacho? Qual o nível de realidade, de consistência da proclamação que sai da boca dessa gente, desse tipo de gente que é movido aqui por expectativas, por emoção, por esperar coisas às vezes irreais. Presta atenção, para costurar uma roupa apertada para que outros vistam. Aí quando a pessoa não quer vestir a roupa que você costurou, a gente vai do extremo ao outro. E aqui você vê eu estou dando esse nome, esse transtorno bipolar coletivo dessa multidão, porque o extremo foi chocante, de receber como rei, de receber como Messias, a esbravejar que ele seja crucificado. Como é que pode ir de 0 a 8.000 tão rápido? Como é que o índice de popularidade de Jesus pelo Datafolha pode cair tão rápido? E é interessante, isso é próprio de relacionamentos fajutos. Relacionamento fajuto, a pessoa programa tudo aquilo que ela espera que você viva, que você seja, que você faça, que você diga,
que você responda, que você dê, que você ofereça, que você invista. E eles ali projetavam que Jesus fosse o tipo de rei, o tipo de líder, o tipo de pastor, o tipo de mestre, o tipo de profeta, o tipo de liderança, o tipo de pessoa com tais comportamentos que eles estavam costurando, que eles idealizavam, que eles escolheram. Interessante, Deus não tem compromisso de se enquadrar na roupa apertada que você costura. Deixa eu te dizer, estamos falando de unidade. Não se constrói unidade com esse tipo de relacionamento que um dia celebra, no outro dia é contra. Não se constrói um tipo de relacionamento consistente que é fundamentado nesse frisson emocional, superficial, nesse confete jogado de graça, mas sem nenhuma base, sem nenhum envolvimento, sem nenhum preço pago, sem nenhuma aliança, sem nada. Segunda coisa, é muito próprio do homem mudar completamente as suas posições com base ou ao sabor da sua flutuação emocional. Deixa eu falar, não se constrói unidade nenhuma em cima do aplauso das pessoas, porque o aplauso fácil, o aplauso gratuito, o aplauso que vem por conta de coisa que não tem consistência, ele é tão fajuto que numa semana estão te aplaudindo, na outra semana estão te condenando. E o que eu estou ministrando aqui não vale só para a experiência de Jesus, vale para você. Não se constrói unidade com festa, desculpa. Não se constrói unidade com comunhão e churrasco, desculpa. Não constrói unidade com frisson, com companheirismo fácil, só de andar junto, andar de turma, andar com a tribo. Essa festa não vai produzir nada consistente. Esses confetes, esses aplausos, eles são fúteis, porque eles enganam você. E olha, nós somos de comunhão, nós gostamos de comunhão. E a comunhão é uma maneira preciosa para você mobilizar, para você chegar mais perto, para você desarmar as pessoas, para você mostrar quem você realmente é. Próximo, tocando ali próximo o coração da pessoa. Mas não é essa festa que vai produzir unidade consistente. Não foi na experiência de Jesus e não vai ser na sua. As pessoas começam a mudar quando conhecem quem você é e conhecem as suas falhas. Elas descobrem que você não é a reencarnação de Jesus. As pessoas vão descobrir que você tem dia que perde a paciência, que você precisa às vezes pedir perdão por certas coisas, porque falhou e falhou mesmo. As pessoas vão descobrir que você às vezes não é tão firme naquilo que você diz, naquilo que você faz. As pessoas vão descobrir certas incoerências entre a verdade que você prega e a prática do que você pratica. Sabe, as pessoas, elas, ao se decepcionarem, elas vão para o outro extremo. Quando elas descobrem que a roupa apertada que elas costuraram para você, você não quer usar, que aquilo que elas esperam que você seja, viva e faça, você não quer ser, não quer viver, não quer fazer. E aí tem uma pergunta prática
Por que então as pessoas nos deixam? Pode perguntar para alguém próximo de você aí, por que as pessoas nos deixam? Estamos falando de unidade. Pastor, é normal alguém deixar a outro? Deixa eu te falar, eu tenho uma história de ser deixado. Jesus foi deixado. Se Jesus foi, desculpa, não é profecia, não é fato, você vai ser. É melhor você se preparar para ser deixado, para que o dia que isso aconteça, isso não vire uma crise, um drama. Para de drama, você já estava esperando. Acontece, é normal, é da vida. Vai surgir. E aí vamos construir algumas coisas mais aqui. Todos que andam com você o fazem porque tem alguma motivação. Todo mundo. Qualquer um que anda com você o faz por conta de algum motivo. Por que você está me seguindo? Por que você quer andar comigo? Por que você anda com quem você anda? Deixa o Espírito Santo trazer luz, para que essa unidade não seja apenas uma expressão superficial de uma conferência. Por que você segue quem você segue? O que te liga a essas pessoas? Qual é o seu motivo? E aqui algo fundamental. Você vai perceber que muitas pessoas deixaram Jesus em alguns momentos muito difíceis, num discurso muito difícil, quando ele fala de comer a carne e beber do seu sangue. Um bocado de gente deixa de seguir Jesus quando vê não Jesus dos quadros católicos, humildezinho, bonzinho, com a carinha de santo, meio abobalhado, quando ele faz aquele azorrague de cordas e mete o pé nas mesas e ele purifica o templo. Não parece com Jesus manso e humilde, não parece com Jesus dos crentes, esse Jesus que mete o pé na mesa e vira a mesa. Não parece com Jesus dos crentes o Jesus que sacode a opressão e chuta o pau da barraca. Não parece o Jesus dos crentes, esse Jesus que não tem sangue de barata. Então as pessoas deixaram Jesus, e principalmente no momento da maior contradição, em que a mensagem, o ministério de 3 anos e meio, a revelação de quem era Jesus, foi tudo posto em causa, quando ele simplesmente morre e vai para um buraco, para uma sepultura. Nem os discípulos aguentaram, ninguém aguentou, todo mundo largou Jesus. Que unidade é essa? Todo mundo abandonou por conta do nível de certas pressões. Escrevi um texto ontem porque eu chutei o pau da barraca de um irmão que, posso dizer, me deixou, nos deixou, por conta de questão financeira, por conta de circunstância, de obra, e cansou, e tinha muita coisa a ver com questões da rotina, né, familiar, etc. E sabe, eu tenho uma história de ser deixado. Se eu for parar minha vida, se eu for viver uma crise emocional, se eu for experimentar um drama interior por conta de todo mundo que me deixou, eu não vou construir nada. Eu quero te falar,
deixaram Jesus em várias ocasiões, deixaram a mim, vão deixar você. Você líder de célula, você discipulador, você que cuida, que visita, que ama, você que é membro de uma célula e está investindo em alguém, amando alguém, servindo alguém, cuidando de alguém, alguém que passa por necessidade ou enfermidade, ou está desempregado, ou pressões financeiras, ou com casamento em crise. Quantas vezes você ama, serve, cuida, dá, abençoa, oferta, trabalha, abre a sua intimidade para aquela pessoa chegar e a pessoa faz uma bagunça. Se deixaram Jesus, freguês, vão te deixar também. Se Jesus teve o Judas dele, você vai ter o seu. O que você pode fazer é orar: Senhor, diminui o número. Normal. Expectativas frustradas, que culminou naquela crise horrível que Judas viveu, ao ponto de ir para o suicídio. Horrível. Como é que é esse negócio? Ministério de Jesus vai culminar em suicídio? É, suicídio dentro da igreja, suicídio da equipe de Jesus, suicidou. Nós nunca vivemos isso, né, Keller? Graças a Deus, nunca ninguém pôs uma corda no pescoço porque andava comigo. Pois teve um que seguia Jesus, suicidou. Que unidade é essa? E aí tem algumas perguntas. Por que as pessoas possivelmente podem te deixar? Quais são esses motivos que as pessoas resolvem não caminhar nessa unidade mais? Na maior parte dos casos é porque são imaturos mesmo, porque não entenderam a preciosidade daquilo que está proposto adiante de nós. Mas eu listei aqui alguns desses motivos, e eu posso dizer que em quase todos eles eu tenho experiência. Por que que alguém te deixa? Primeira possibilidade, porque você é imaturo, porque você é irrelevante, porque andar com você não infrói nem contribui, porque a sua palavra é fraca, porque você não tem unção nenhuma, porque o seu conselho é um conselho tão primário, porque quando você ora não chove, quando você ora não há cura, quando você prega não tem consistência. E faz parte sim da nossa vida, numa certa fase, você ser irrelevante. Não tem muita história para contar, não teve que perseverar em nada ainda, não teve que pagar preço nenhum, não teve que chorar ali cântaros de lágrimas no altar de Deus, permanecendo. Você não tem muita história para contar. Então é um direito seu ser irrelevante. E eu te falo, eu também fui irrelevante. E uma coisa muito boa é caminhar com gente que te puxa para cima. Nós somos uma equipe ministerial que nós nos desafiamos o tempo inteiro. Na palavra, na prática, na vida, na entrega, na fé, na intensidade, na oração, no jejum, em tudo, no desprendimento, nas crises. E lá no começo do ministério, pastorzinho recém-ordenado, 25 anos, nós tínhamos um grupo de discípulos, o primeiro. E aí de repente, depois de caminhar comigo, tudo que eu tinha para dar já tinha sido dado. Tudo que tinha para ser falado já tinha sido dito. Tudo que era aquelas frases de efeito que você tira, né, da manga assim para de vez em quando. E aí começou a soar repetitivo.
de discipulado que estudava o Watchman Nee, a gente já tinha lido alguns capítulos, não sei quantas vezes, não tinha mais nada para fazer, eu não sabia o que dizer. Aí um casal dos meus discípulos chega para mim e falaram: ô pastor Marcelo, será que dá para a gente começar a andar com o pastor Aloísio? Porque assim a gente acha que a gente vai, não é por nada não, a gente ama você demais, ama de paixão, sabe? Oh, a gente ama o irmão, mas eu queria andar com o pastor Aloísio, pode? Tá tudo bem assim, se não vai ter problema? Quando alguém faz essa pergunta é porque o coração já não é seu há muito tempo. A melhor coisa a fazer é libera ontem. Conversei com a Luísa, passei para a Luísa, o casal andou com a Luísa já mais um tempo. Depois deixou, foi nós dois, deixou não só eu, deixou a Luísa também na Chapada. Foram servir em outra situação e muitos anos se passaram. Sabe onde que esse povo está hoje, pastor Wilson? Faz parte da equipe lá dos Estados Unidos. Falei: ah, você voltou? Ele voltou. Quase que eu cantei aquele hino evangélico. O fulano voltou novamente. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Há momentos que as pessoas vão deixar porque elas não encontram, atenção, no seu gramado, grama que as alimente, palavra de sabedoria que resolva as suas questões, uma unção que as liberte, ou a direção que elas esperam, ou o nível de liderança que elas querem processar e praticar. É o seu limite, você já deu tudo. E eu li um tempo atrás uma frase muito prática: não é possível prender ovelhas por conta de cerca, porque o que segura as ovelhas é a grama. Fala para o seu vizinho: o que segura a ovelha é grama, não é cerca. Então a primeira coisa, como é que você compra essa crise? Eu lembro diante de Deus que eu fui orar, falei: Deus, tem misericórdia de mim, aumenta a minha porção, meu Deus, aumenta o nível de revelação, de fé, de vida, de experiência, de autoridade, de graça, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de liderança. Me dilata. E Deus está trabalhando em você, usando pessoas que te deixaram. Porque alguém que te deixa está dizendo, em outras palavras: achei quem tem mais unção que você, estou trocando você por ele. Não dizem palavra, dizem atitude. Estou indo para alguma coisa melhor, você ficou para trás, você está ultrapassado, por isso eu estou te deixando. Emocionalmente, essa é a imagem, a mensagem é essa. Você tem duas possibilidades: responder mais infantil que a pessoa, se defendendo, amaldiçoando, falando mal, desqualificando a pessoa. Vai estar estampado na sua reação que você está sempre sendo simplesmente um inseguro. Vai estar estampado para qualquer um que tem um mínimo de percepção espiritual, que você está reagindo, e reagindo na carne, reagindo mal, porque te deixaram e agora está doendo. Agora presta atenção. Muitas vezes quem te deixa é porque fez expectativa totalmente errada e tem uma atitude carnal, sim. Mas se você responder diante de Deus e comprar a crise: Deus, me dá graça para eu vencer a minha irrelevância na palavra, no conselho, na sabedoria, no entendimento, no trato com os meus discípulos. Senhor,
Eu não vou tampar o sol com a peneira. Eu quero crescer. Sabe o que vai acontecer com você? Deus te levará a crescer em novos níveis de fé, de autoridade, de unção, de graça, de revelação, de sabedoria, de fruto, de experiência e de liderança. Isso vai passar, eu te prometo. É uma questão de tempo que você vai ganhar, e vai crescer, e vai ser dilatado no seu depósito interior. Mas há um outro motivo que leva as pessoas a nos deixarem. Em alguns casos as pessoas deixam outros. Estou falando de liderança, nosso contexto é a unidade da igreja, porque não há investimento algum nelas. E de repente elas têm a impressão, e às vezes é real, de que andar com você é uma perda de tempo. Não tem investimento. A pessoa está andando com você há anos, não acontece nada. Não se importa, não olha nos olhos, não coça onde está coçando, não mexe no que tem que ser mexido, fala no que tem que ser dito, não trata no que tem que ser tratado. E a pessoa, ao caminhar e fazer essa conclusão, ela chega num ponto que não vale a pena. E a gente já tem dito em alguns lugares, em alguns momentos, que existem líderes que são perigosos, porque eles desperdiçam as pessoas que caminham com eles. Desperdiçam como? Porque não tem projeto nenhum, não tem propósito nenhum. Por que Jesus transformou a vida de Pedro, Tiago e João daquela vila sem nenhuma importância para pessoas que lideraram o maior movimento da história? Porque Jesus compartilhou com eles propósito, desígnio. Jesus compartilhou destino. Jesus investiu. E algumas pessoas são perigosas porque andar com elas é inócuo. Já dissemos isso, eu repito. Pessoas que estão caminhando com você na sua célula, na sua rede, na sua igreja, elas te dizem, em outras palavras: eu, a minha esposa e os meus filhos, nós colocamos a nossa vida na sua mão, viu, líder de célula? Para onde você está nos levando? Nós, com o meu potencial de inteligência, de tempo, de juventude, de energia, de vigor, de unção, de iniciativa, eu estou colocando todo esse potencial vivo na sua mão. O que você está fazendo com esse potencial que eu pus na sua mão? Para onde você vai nos conduzir? Os meus filhos que estão crescendo nessa igreja, para onde vocês estão levando os meus filhos? Qual investimento eu recebo no meu casamento? Ninguém pergunta isso, mas está implícito. Só pelo fato dessa pessoa estar debaixo da sua liderança, ela já está dizendo isso, não por palavras. Ela está dizendo, em outras palavras: eu confio tanto em você que eu coloquei a minha vida na sua mão, o meu potencial debaixo da sua liderança. O que você vai fazer com isso? Então algumas pessoas nos deixam porque elas chegam à conclusão, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que não tem investimento nenhum andar com você, que você simplesmente não se importa, que a sua atenção está para outro lado, ou para o dinheiro delas, ou para o serviço delas, mas nunca para o potencial delas. E aí nós pervertemos aquela visão básica que nós temos como igreja e como obra. O cada crente um ministro, o cada crente um templo. As pessoas nos deixam porque às vezes o coração delas não foi ganho, não foi conquistado por uma visão, por um sonho, por um propósito existencial. Às vezes me dá dor isso, sabe por quê? Porque a pessoa é tão preciosa, mas não deu tempo de ganhar o coração,
não deu tempo de mostrar a sua seriedade, o seu cuidado. E mesmo você fazendo tudo, dando tudo, entregando tudo, você vai ser mal avaliado por essas pessoas. É injusto? É. Fazer o quê? Pessoas precipitadas. Eu estava lá na Armênia, um casal de uma outra igreja marcou para conversar comigo. Isso foi antes das nossas primeiras multiplicações. E deixa eu te falar uma coisa: se você me der um relógio caro, eu aceito de bom grado. Mas você não vai me ver comprando relógio de centenas de milhares de reais. Você não vai ver. Eu nunca fiz isso. Mas eu estava com um relógio de camelô, dourado. E o casal veio e começou a falar mal dos pastores de onde eles vinham. Mas criticaram, acabaram com o pastor, com a pastriz, com o apóstolo, com a apostila, com todo mundo. Mas falou mal e cuspiu no prato, que era um povo mal intencionado, que o povo só falava em dinheiro. E tudo que ele falava, ele olhava para o meu relógio. Ele olhava para o meu relógio. E ele olhava para o meu relógio, relógio dourado. Na cabeça dele, depois pelas circunstâncias todas, eu percebi isso. Ele tinha certeza que estava falando com alguém que estava com um relógio de ouro. Posso falar uma coisa bem clara? Nós estamos em família aqui. Posso? Não era um relógio de ouro, era relógio de urina. Nem recoberto de ouro era, o negócio era só amarelo. Pois o cara concluiu que eu estava com um relógio de ouro de alguns, sei lá, milhares de reais. Ele falou: esse cara aí é fruto, é farinha do mesmo saco. E olha, às vezes eu já passei por situações em que meu coração se condoeu, porque era gente com potencial. Eu queria ter tido mais tempo, eu queria ter tido mais oportunidade, mas a pessoa é precipitada, ela não segue o curso das coisas, não tem disposição de esperar que frutos comecem a aparecer. Sabe, as pessoas vão deixar você, porque o coração delas não foi conquistado por você. Apesar do seu amor, apesar da sua sinceridade, apesar do seu trabalho duro, apesar do seu investimento, apesar da sua seriedade, não deu tempo. A pessoa foi embora, te largou, porque nunca entendeu a preciosidade da visão que nós praticamos nesse lugar. Nunca entendeu a preciosidade de estar num lugar onde todos podem receber investimento, em que você é livre para receber investimento e é livre para investir. As pessoas não percebem a preciosidade daquilo que foi algo dado por Deus. Como não percebem a preciosidade, não dão valor. Como não dão valor, abandonam. Um discípulo lá das antigas, eu vi no Facebook recentemente um compartilhamento dele, que se tornou pastor de uma igreja protestante histórica. Escreveu um texto enorme justificando, a partir de agora então ele celebra missa com paramentos, com a mitra, e assim, amém, Deus abençoe, mas espera lá, por que foi embora, por que deixou, porque nunca foi conquistado realmente pela preciosidade do chamado que Deus nos deu para edificar. Quarto motivo pelo qual as pessoas te deixam, porque o ciclo acabou, o projeto acabou, o tempo passou, tudo envelheceu, as coisas terminaram. Eu vou te falar, tudo na vida é temporário. Me fala uma coisa nessa vida terrena que não é temporária. Essa pessoa ao lado de quem você está,
é temporário. Vai durar o quê? Quantas décadas ou quantas sequências de anos? Vai chegar o dia que essa pessoa que está do seu lado não vai estar mais. Ponto. Porque o tempo passou. O tempo acabou. O Cronos se esgotou até o último segundo. Acabou o tempo. Mas nós queremos ser senhores do tempo. Queremos prender às vezes pessoas que já estão sendo impelidas pela unção. E a unção ela impele, mas a unção também expele, empurra para fora. Você resolve 10 problemas com a pessoa, semana que vem tem 18 para resolver. Aí um por um você vai catando e vai resolvendo. Depois de resolver os 18 problemas, na semana seguinte tem 32 problemas para resolver. Sabe, segue o Espírito. Perceba que o tempo acabou. Seja você o facilitador. E não é porque as pessoas são más ou necessariamente imaturas, não. Acabou o tempo. É hora agora de Marcos andar com... não com Paulo. É hora de Marcos andar com Barnabé. Depois lá na frente ele vai voltar a andar com Paulo. E ele vai acabar andando com Pedro. Tem gente que andava com o pastor Luiz e hoje anda comigo. E vice-versa. Eu vou te falar, tem gente que anda com você que não vai andar mais. Não adianta lamber, não adianta prometer, não adianta prender, não adianta dificultar. Nem com cola super bonder você vai deixar a pessoa quieta onde ela está, porque vai ter uma coceira de Deus empurrando essa pessoa para outra fronteira. Qual que é o nosso papel? Levar a pessoa a ter discernimento das motivações, do entendimento, se tem princípio quebrado. Enfim, quinto motivo, porque as expectativas irreais foram criadas, alimentadas, estimuladas, e você frustrou as pessoas. Bem no comecinho a gente estava aprendendo a fazer discipulado ainda. Discipulado não era uma coisa sobre o que se falava no Brasil. Ninguém falava de discipulado. A única coisa que havia era um livro lá de um argentino, Juan Carlos Ortiz, O Discípulo. Mais nada. Não havia uma estrutura de igreja que funcionasse no discipulado. Nós fomos aprender a fazer discipulado e cometemos muitos erros. Muitos erros foram cometidos. E um deles é que as pessoas achavam que só pelo fato de andar conosco, por conta do princípio de Eliseu e Elias, a pessoa ia se tornar um Elias. Joga o manto agora que o Rio Jordão vai abrir. Chá! Não abriu, então vou embora. Se eu andar com você, eu vou ser um apóstolo. Nem apostila, minha filha. Sabe, se eu simplesmente servir o pastor Aloísio, ouvir as palavras do pastor Aloísio, se eu ler os livros do pastor Aloísio, se eu carregar a mala do pastor Aloísio, se eu escovar os dentes com a escova que ele esqueceu no hotel, vai acontecer nada. A menos que você, como nós já ouvimos em outras ocasiões, coma do sangue, coma da carne e beba do sangue. Coma da carne e beba do sangue, pague os preços. Quer ser como Elias? Você, Eliseu, viva como Elias viveu, faça o que Elias fez. Tem o estilo de vida que Elias adotou. Pague os preços todos que ele pagou. Caminhe como ele caminhou. Adote o estilo de vida que ele adotou. Então você certamente vai receber daquilo. Mas sabe, muitas expectativas irreais, tolas, foram alimentadas, estimuladas e frustradas. Finalmente,
É possível que algumas pessoas deixem você por causa das suas falhas de caráter, por causa da sua imaturidade, por causa da sua insegurança. Não é delas não, da sua. Por que que Davi deixou Saul? Porque se ele não deixasse Saul, ele ia morrer. Saul era um pastor assassino de potencial, inseguro, morrendo de medo de ser exposto publicamente, de perder a autoridade publicamente, de perder o lugar, o trono, a coroa, o protagonismo. Chegou num ponto que as pessoas mais brilhantes não conseguiam ficar junto daquele homem, porque ele era tolo demais, inseguro demais. E ele se desviou pelo caminho em que ele, ao invés de edificar o reino, agora ele está edificando para si um monumento para si, em homenagem a si. A defesa não é da causa, é do lugar dele, da posse do trono. Sabe, às vezes, eventualmente as pessoas vão deixar, porque é muito difícil caminhar com gente insegura o tempo todo. É muito difícil caminhar com gente imatura o tempo todo. Gente que se defende o tempo todo, que na menor iniciativa de alguém já vê competição, já vê alguma batalha pelo lugar, pela posição, pelo título, pela cadeira, pelo púlpito. Gente insegura vai afastar cada um dos maiores potenciais que Deus enviou. Finalmente, talvez alguém pode deixar de nos seguir, porque andar conosco é ficar parado. São eles que têm que tomar a iniciativa de tudo, eles que têm que trazer uma visão, eles que têm que orar e jejuar por alguma coisa acontecer, eles que têm que ir atrás de um projeto de Deus para o semestre, eles é que tomam a iniciativa. E aí é o caso ao invés do cachorro abanar o rabinho, é o rabo abanando o cachorro. Alguém que não está na posição da liderança, mas está funcionando como tal. Por quê? Porque o líder não faz, porque o líder não toma iniciativa, porque ele não vai à frente, porque ele não vai orar, ele não chega com uma direção, ele não vai amadurecer, ele não pergunta aos seus próprios discipuladores: o que eu posso fazer na minha rede, na minha célula, no meu grupo de casais, no meu grupo de adolescentes, no meu grupo de jovens. São as pessoas, os liderados, a governar os líderes. Sabe, outro motivo é porque algumas pessoas vão deixar você porque elas têm uma agenda própria oculta. Elas, na verdade, elas estão usando você para alguma coisa. E eu já fui muito usado. E já falamos sobre isso. Você vai ser usado por pessoas. Claro, Deus vai estar usando você, porque você vive orando, pedindo: Senhor me usa, Senhor me usa. Deus ouviu a sua oração e você vai ser usado. Mas há uma coisa: essas pessoas com agenda própria, com motivação não clara, que usam, em algum momento elas vão se cansar. Porque os seus propósitos, os seus desígnios vão entrar em choque com os planos, com as motivações e com a agenda oculta que elas trazem. E finalmente, alguns nos deixam porque eles ignoram o princípio da cruz, da honra, do respeito, da lealdade, do amor. É esse vínculo do amor que vai manter essa unidade de maneira prática. Eu vou entender que o meu líder não é perfeito, mas ele está crescendo, e ele ama Jesus como eu amo a Jesus.
Sabe por que como igreja, como obra, é raríssimo a gente ver divisão na vinha ou na videira? Por causa desse último aspecto. Porque nós não ignoramos o princípio da cruz. Não estou aqui para fazer o meu pé de meia. Estou aqui para puxar a brasa para minha sardinha. Não me interessa as brasas que você tem, se não foi Deus que mas deu. Sabe, as pessoas às vezes não têm revelação da cruz, não tem nenhuma revelação desse princípio de que em primeiro lugar eu preciso colocar o outro, meu líder, as pessoas que caminham comigo na posição de receber a melhor parte, a melhor porção. E eu vou guardar essa unidade porque ela é sagrada demais, ela é alta demais, é preciosa demais. Então, porque eu tenho entendimento da preciosidade dessa unidade, eu vou colocar as coisas que estão pesando na balança, e eu vou perceber que diante da preciosidade dessa unidade, as minhas questiúnculas passam a ser questiúnculas secundárias, questão de preferência, questão de estilo, questão de alguma doutrina particular minha. No cômputo do geral, quando eu percebo que o chamado para a unidade tem a ver com algo muito mais caro, muito mais precioso, muito mais rico, eu não vou ferir a unidade da igreja por conta de titica, nem de firula e nem de chantilly com morango, porque é precioso demais o que nós estamos vivendo. E eu não quero carregar o peso, a responsabilidade, o pecado, a culpa de ferir algo tão solene no sentido de unidade. É por isso que nós não falamos mal uns dos outros, é por isso que nós não apunhalamos as costas uns dos outros, é por isso que não tem pastor nós criticando outros pastores, e se tem, ele sabe que ele já está na mira de Deus. Então há uma questão prática aqui, quando se põe a questão da unidade. Deus nos chama para construir coisas que são muito mais consistentes do que a festa, do que o frisson, do que os confetes, do que a celebração, do que a multidão em festa recebendo Jesus. Eu gosto daquele cântico. Nós declaramos aqui que pagaremos o preço para sermos um só coração no Senhor. Tem um preço para ser um só com você. Tem um preço para ser um só com o pastor Wilson da Silva. Tem um preço para ser um só com Naor. Tem um preço para ser um só com o pastor Aloísio. Tem um preço para ser um só com os meus companheiros de obra. E eu sei que da mesma forma eles pagam preço para me aguentar, para me tolerar, para relevar os meus preciosismos, as minhas questiúnculas tolas. E gostaria que vocês colocassem de pé nesse momento. Nós podemos construir um ambiente edificado sobre o princípio da cruz. E à medida que o tempo passa, ganhando relevância, ganhando profundidade, ganhando clareza, ganhando experiência. Olha para mim. Talvez menos gente deixe de seguir você, mas olha aqui, nunca chegará o dia em que a conta vai cair para o zero. Sempre vai haver alguém: pastor, tão bom andar com você, foi maravilhoso. Meu filho, mas está sendo precipitado. As coisas estão todas evidentes aí diante de você, que não é o momento, não é dessa forma, não é com essas ferramentas e nem nessas condições. Não, mas eu quero ir. Não, mas eu quero fazer. Não, mas eu quero mudar. Tá bom. Sabe o que a experiência tem nos mostrado? Olha aqui. Deixa a porta aberta.
E diga para esses irmãos queridos: tá bom, vai. Mas fique sabendo que o seu lugar é aqui. Que tem o seu nome na porta do seu quarto, te esperando. A escova de dente está lá no banheiro, no mesmo lugar de sempre. E o ursinho está em cima da cama, a sua cama. A porta vai ficar aberta. Quantos querem viver uma experiência de unidade que vai além da festa, que vai além do confete, que vai além do emocional? Quantos querem experimentar isso da parte de Deus? Ore com a pessoa que está do seu lado aí e responda diante de Deus. À medida que você ora, responda diante de Deus. E se você se feriu como eu me feri no passado, por ter sido abandonado, por ter sido deixado, por gente que recebeu meu amor, meu investimento, meu tempo, meu trabalho, libera agora e fala para Deus: Senhor, me leva a crescer, me leva a amadurecer, com mais relevância, com mais unção, com mais revelação, com mais autoridade, com mais profundidade, com mais consistência. Pai, eu apresento a tua igreja diante de ti, aqueles que estão e aqueles que não puderam vir. Pai, eu oro no nome de Jesus, que essa unidade seja algo tão consistente, que permita a tua igreja crescer e avançar para os milhares e dezenas de milhares e centenas de milhares. Dá-nos a consistência de uma casa construída sobre a rocha. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos a graça para conquistar o coração dos nossos filhos e filhas espirituais, dos nossos discípulos. Edifica, Senhor, essa unidade gostosa, preciosa, alegre, que é fruto de amor, que é fruto de conforto, que é fruto de convicção. Leva cada um dos meus irmãos e irmãs que passam ou que passaram por momentos de crise a crescer nisso, a crescer nela, em nome de Jesus.